Bom dia a todos, eu cumprimento aos profissionais da imprensa. Essa sessão solene do Congresso Nacional teve o objetivo de promulgar a Emenda Constitucional 109, fruto da proposta de emenda à Constituição 186 de 2019, após um debate feito no Senado e na Câmara, com uma deliberação soberana das duas casas, com textos que, diante das supressões feitas pela Câmara, tornou-se um texto uníssono do Senado e Câmara, permitindo, então, a promulgação. Tem o objetivo de estabelecer aquilo com o que tanto a presidência do Senado quanto a presidência da Câmara se comprometeram, que é o estabelecimento de um protocolo fiscal que estabelece e conceitua a responsabilidade fiscal, tão necessária para esse momento de necessidade de flexibilidade no Brasil, para se alcançar pessoas necessitadas através de um auxílio emergencial. Então, o ponto alto dessa proposta de emenda à Constituição é, sem dúvida, a possibilidade agora, desde já, do governo federal editar uma medida provisória que institua de maneira definitiva o auxílio emergencial no Brasil nos próximos meses em que há necessidade do enfrentamento da pandemia. Então, é uma emenda constitucional necessária que mescla a sensibilidade social de permitir que, nesse ambiente de calamidade, de profunda tristeza nacional, possa o Estado estar presente na vida das pessoas com a instituição de um auxílio emergencial. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que disse no meu pronunciamento agora há pouco na sessão solene, com responsabilidade fiscal, diante de um protocolo fiscal que é instituído por essa proposta de emenda à Constituição hoje promulgada. Presidente Arthur Lira. Presidente, falar. Eu queria saudar a todos. Acabamos de fazer aqui no plenário do Senado Federal a promulgação da proposta de emenda constitucional número 109, como bem falou o presidente do Congresso Nacional. É uma ferramenta, como todos sabem, de equilíbrio fiscal, de previsibilidade das contas públicas. É mais uma etapa do que as duas casas se propuseram a discutir amplamente no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, com a instalação das comissões, começa a tramitar uma outra etapa, que é da reforma administrativa, e todas as discussões no pertinente às reformas, com lógico, entrando na discussão também o relatório da reforma tributária, como já amplamente debatido, discutido e falado com todos os senhores. No dia de hoje, a perspectiva do aguardo da edição da medida provisória, bem lembrada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que o mais rápido possível a questão econômica dessa pandemia comece a ser diminuída para aqueles que mais precisam. Todo o trabalho da política, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, para que esse momento de muita angústia na pandemia seja ultrapassado com o mínimo de assistência possível para aquelas pessoas que mais precisam. Além do mais, todo o pacote do bojo da matéria, como foi aprovada pelas duas casas, e compreendendo a democracia, as divergências ideológicas e de posicionamentos, as alterações que foram feitas no plenário da Câmara, e quero ressaltar o trabalho de todos os líderes. Foram 3 dias de muito trabalho, de 9, 10 da manhã até 1, 2 da madrugada, de muita discussão, com o trabalho da relatoria do Senado e da Câmara, também com muita firmeza. Nós entregamos à população brasileira o resultado de discussão da proposta 186, convertida na 109 no dia de hoje. A partir de hoje, o governo federal, os governos estaduais e municipais possuem mais um instrumento de previsibilidade e de contenção dos gastos públicos, não é? De uma maneira bem equilibrada e de forma que dê um suporte para que, com previsibilidade, a economia e a cidadania possam funcionar no país. Agradecer a todos os senhores pela cobertura, agradecer ao presidente do Senado e ao Senado Federal, aos deputados e ao plenário da Câmara dos Deputados
pela firmeza da discussão, pela clareza e pela transparência com que esse tema foi tratado nas discussões inéditas de uma proposta constitucional desta magnitude aprovada em 2 semanas, uma semana no Senado Federal e uma outra semana na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos. Assino neste momento, juntamente com o excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, a emenda constitucional número 109 de 2021. Pode combinar o restante aqui. Convido os demais membros da mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados a aporem suas assinaturas à emenda constitucional número 109, promulgada na sessão de hoje. Ao ensejo, convido o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos, para que componha a mesa dos trabalhos. Vamos dizer que vamos continuar num processo de usar todos os instrumentos constitucionais para reaver essa situação e criar condições para pagar os R$600 15 segundos. Emergencial. Porque o auxílio emergencial não é só distribuir para aqueles que estão mais precisando. O auxílio emergencial tem uma importância fundamental, o impacto na economia local. Foi isso que segurou no segundo semestre a economia local, as micro e pequenas empresas, os mercadinhos, etc, etc. É essa a nossa posição, senhor presidente. Muito obrigado. O foco da nação é enfrentar a epidemia, salvando vidas e apoiando aqueles brasileiros que foram mais afetados pela crise. Neste sentido, a emenda constitucional número 109 de 2021 permitirá que o Estado pague um novo auxílio emergencial sem aventuras fiscais, sem comprometer as finanças públicas e a moeda nacional. Esta emenda é também uma prova de que o Parlamento brasileiro está pronto para tomar medidas robustas e céleres que respondam ao interesse nacional. Em 2 semanas, Câmara e Senado não somente sediaram um debate amplo e aberto, como aprovaram a matéria que ora promulgamos. Isto só foi possível graças ao engajamento de várias correntes envolvidas e à busca pela convergência. A importância desta emenda não pode, senhor presidente Rodrigo Pacheco, ser menosprezada. Ela aperfeiçoa o atual arcabouço normativo a fim de preservar um legado com que jamais podemos transigir: a responsabilidade fiscal. Uma das inovações é a previsão de lei complementar sobre a sustentabilidade da dívida pública, que pode se transformar num valioso instrumento para elevar a confiança na economia brasileira e dar maior previsibilidade aos agentes econômicos.